O livro A Decisão, Cristos Planetários Decidem o Futuro Espiritual da Terra, um ser vindo do planeta mais desenvolvido do Sistema Solar, Júpiter, respondeu algumas perguntas em um congresso no plano espiritual com André Luiz, o mentor Clarencio, dentre muitas outras entidades, respondendo sobre desde a veracidade dos avistamentos de OVNIs pelos encarnados, se isso seria verdade ou se seriam tecnologias próprias humanas desconhecidas nossas ainda, até pergunta sobre a existência de extraterrestres inferiores com características de dominação e extermínio que planejam contra o planeta Terra. E se isso já não vem acontecendo? Então sejam muito bem-vindos, está começando mais um Docs, Documentários Espirituais, o quadro onde estudamos juntos as principais partes das principais obras da espiritualidade, do autoconhecimento. E aliás, se tu gosta deste tipo de conteúdo sobre o universo, vida, autoconhecimento, ciência e espiritualidade, se inscreva agora mesmo neste canal, apertando no botãozão aqui embaixo de se inscrever, tá bom? E pessoal, o livro A Decisão, Cristos Planetários Decidem o Futuro Espiritual da Terra, um dos meus livros favoritos. Eu vou deixar aqui o link na descrição caso tu queira adquirir para ler inteiro essa obra maravilhosa de Samuel Gomes, psicografado por ele, né? O espírito André Luiz. Inúmeras entidades maravilhosas, um dos meus livros favoritos da espiritualidade. Olha esse trecho que eu reservei para nós. O tempo está se findando e é exatamente neste nosso encontro que algumas decisões serão tomadas e ações especificadas. Entre elas, será fixada a data para que estes encontros se deem sem provocar perturbações entre os homens. Antes, se faz necessário estabelecer uma harmonia entre as criaturas do globo terrestre, para só depois este intercâmbio ocorrer. E sobre extraterrestres inferiores e dominadores, então, vamos a esta maravilhosa pergunta, que eu acho que vai esclarecer muitas coisas importantes. Logo após a breve resposta, surgiu na tela uma segunda pergunta. Seria possível esclarecer sobre extraterrestres inferiores com características de dominação e extermínio da humanidade terrestre, como vem sendo especulado por muitos irmãos do planeta nestes dias? E dirigindo seu olhar para o nosso grupo, a partir do qual foi realizada a pergunta, o ser de Júpiter falou sorrindo. Muito oportuna esta questão. É claro que existem comunidades de extraterrestres que se equivalem evolutivamente aos homens terrestres da atualidade. Isso não é novidade, a gente sabe, né? Dos infinitos mundos em evolução do universo, onde existem mundos de características primitivas, né? Mundos ainda primitivos e mundos iniciando no caráter que chamam de expiatórios, mundos com muitas provas, muitos mundos como o planeta Terra, que aliás o planeta Terra ele se destaca nos mundos dessa galáxia inteira, por ser o planeta mais avançado dos de expiações e provas, né, rumo à regeneração. É o que está mais na beira da regeneração, né? E todos os planetas não evoluídos, né, ou seja, abaixo de regeneração, todos os planetas ainda que as trevas são mais de 50%, representam menos de 1% dos planetas do universo. A gente sabe que todos os planetas do universo são habitados, todos uns em algumas frequências, outros em outra. Por exemplo, o planeta Marte, apesar de que aqui a nossa humanidade não acredite que lá existe vida física, apesar de que exista, a maior parte da população, a grande maior parte, está na frequência extrafísica, uma outra frequência onde esse planeta é totalmente habitado e espíritos bem como Ramatiz já nos trouxeram informações precisas de como é a vida no planeta Marte. O nome da série aqui do canal, A Vida no Planeta Marte, que eu te deixo a recomendação aqui em cima, são uma série com 40 episódios, onde tu vai saber tintim por tintim sobre os marcianos, como vivem, onde habitam, o que se alimentam e tudo mais. Vale muito a pena. E continuando a resposta, né, então, existem muitos seres que se equivalem aos homens terrestres da atualidade em evolução, né, apresentando anseios exploratórios com características de violência e intenções dominadoras. Certo? Como a gente falou aqui, claro. São os seres, como a gente costuma falar aqui no canal, que eles não têm a frequência necessária para expandir a sua morada cósmica, ou seja, porque é necessário o coração, né? Necessário nível de amor para acessar dimensões superiores, ou seja, o intelecto tu pode desenvolver bastante aqui.
mas precisa do coração para ascender. Então esses seres ficam nessas dimensões aqui, né, e acabam tendo essas características. Porém, o universo de amor tem providências para isto. Então eles espelham o movimento que um grupo de espíritos sustenta, seja no plano espiritual ou material, de manter a hegemonia na administração tecnológica e militar, né? Como a gente imagina, como acontece aqui. Necessário entender que, como toda ação está subordinada à justiça divina, né? Toda ação está subordinada à justiça divina, que limita as possibilidades de movimentação para que não haja uma desarmonia entre as famílias planetárias dentro dos sistemas solares. E a gente vê bem isso aqui no planeta Terra, né? Nós não conseguimos ir para outros mundos e planetas com a nossa tecnologia atual. Por quê? Porque nós ainda somos um tanto quanto primitivos moralmente, e nós iríamos levar essas características nossas de exploração e dominação para o universo, bem como nós pensamos que alguém poderia cá conosco fazer isto. Então, o universo é sábio, né? Ele limita as possibilidades de movimentação. Isso já nos mostra, né, pessoal, que a gente, quando tiver moral suficiente, vamos ganhar capacidades de movimentação no universo. A gente vai ver. Pessoal, se tu gostar desse vídeo, deixa o like, é muito importante. Só se tu quer que esses conhecimentos sejam levados para mais pessoas e expandam mais mente. Se não quiser, não deixa o like. Porque liberdade ao mal, esse é o ponto que a gente precisa entender. Por isso, não podemos dar tanta liberdade ao mal, e sua influência se restringe à necessidade educativa dentro do próprio grupo, que, em um planeta, precisa desses atritos educativos e sofre a sua ação com o fim de compreender as leis divinas e crescer perante a vida universal. Outra coisa que a gente costuma falar é que, né, o mal costuma reunir todos que o praticam para que estes se reharmonizem entre eles, né? Então, existem grupos de proteção capazes de conter este tipo de invasões, caso elas fossem possíveis de acontecer. Não é só de extraterrestre para a Terra, como da Terra para outros planetas, como a gente falou. E achei muito interessante, tanto que é um dos meus livros favoritos, porque é um dos livros que a gente pode ver que a visão da espiritualidade, né, sobre tudo isso. Nada disso é segredo ou não é revelado pela espiritualidade. Como os próprios mentores falam, tudo já nos foi falado, tudo já nos foi revelado. Todo conhecimento a gente já tem, só basta que a gente se desenvolva em moral, né? E eu acho muito bonito do espiritismo já falar sobre tudo isso, claramente, abertamente. Não é mais tabu a vida extraterrestre em outros mundos. Eu me lembro que há 10 ou 12 anos atrás, ou mais, muitos anos atrás, eu fui expulso de um centro espírita por acreditar na vida extraterrestre. Pois é, tu vê, os tempos mudam, tudo evolui. E olha só a bondade de Deus, né? Porque a bondade de Deus opera continuamente. Mas isso aqui é muito importante, você tem que anotar e colocar no Instagram, eu acho. Olha só, a bondade de Deus opera continuamente, mas atua em conformidade com o desenvolvimento do ser, para que o estímulo não se transforme em abuso, devido à incapacidade de não saber usá-la bem e pela precipitação da própria inconsciência, né? Porque a consciência iria se precipitar, por exemplo, se a gente desenvolvesse grandes tecnologias ou grandes coisas, a nossa inconsciência iria se precipitar para usar isso negativamente, né? Então, essas frases aqui, pessoal, eu acho fascinante. Acho que a gente deveria compreender muito bem, porque às vezes pode parecer que a bondade de Deus talvez não atue, mas é justamente desta forma que ela atua. E aí vem o processo de limpeza, né? Porque com o processo de limpeza e aferição de valores morais que está acontecendo, ocorre uma saída da última leva de espíritos perturbados. E os substitutos terão outras características e outro modo de administração de recursos, que o favorecerá um intercâmbio superior e benéfico, como a gente falou agora há pouco. E a gente viu que essa última, o que se chama por limpezas dos umbrais, né, evacuações dos umbrais,
saída da última leva de espíritos perturbados. Porém, é um processo, né? A gente sabe que é muito longo e demorado, e as expectativas atuais são de que isto ocorra até 2045, seja o final onde a gente possa dizer, puxa, não existem mais os umbrais grossos da Terra, estes, os mais grossos, 2045. Então a gente vê que é um processo longo, né? Acredito que 2045 seja, digamos assim, os maiores cabeças das trevas planetárias removidos, né? E a previsão é 2045. Enfim, viagens interplanetárias, então, porque haverá ética moral para se adquirir méritos de acessar tecnologias que possibilitem as viagens interplanetárias, já que não terão intenções de domínio e conquista. Tu viu como o universo se organiza de forma amorosa? E os avistamentos das naves, será que são reais? Porque, outra pergunta, muitos registros têm surgido em várias regiões do planeta, onde foram filmados e comentados, especulando tratar-se de naves espaciais, demonstrando a proximidade deste contato. Seriam reais estes acontecimentos? E, novamente, deu extensão a esta pergunta, respondendo, alguns deles sim, mas outros são ações geradas pela própria articulação dos homens e de sua ciência, que, utilizando-se de pesquisas ocultas com equipamentos novos, na intenção de manter a confidencialidade, podem ser interpretados desta forma. Desconhecendo estas experimentações, a maioria das pessoas toma estas investidas como se fossem contatos extraterrestres. Porém, geram-se medo e especulação, né, que é outro aspecto dos entusiastas pelo assunto, ou até mesmo o medo de que alguns possuem com relação ao tema, gerando muita exaltação e criatividade, né, por parte das suas mentes. Mas já há indícios de que essas possibilidades de contato estão cada vez mais próximas. E isso ajuda para que não haja tanta expectativa negativa ou surpresas perturbadoras, porque daí então, né, predispõe os menos preparados a aceitar esta realidade que não terá volta. Então, de qualquer forma, tem um serviço já, né, que é para ir familiarizando as pessoas com o contato que não terá mais volta. O certo é que este intercâmbio marcará uma nova fase, né, para a humanidade terrestre, que dará um grande passo rumo à libertação do próprio orbe, colocando-o numa dimensão extraplanetária. Eu estou louco por essa dimensão extraplanetária. E estou louco também para receber o teu like, a tua inscrição e o teu comentário aqui embaixo. Porque, pessoal, eu quero estar junto contigo para te trazer cada vez informações mais importantes para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então, se tu gostou do vídeo, me deixe um comentário, fale comigo e nós nos vemos então nos próximos. Fiquem em paz, um grande abraço e até mais!